E o Monet Café começa novamente, dessa vez nos estúdios do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais. Muito obrigado a toda a equipe. E hoje estamos recebendo a professora Jamile Bergamasquini Mata Dias e eu, em nome do nosso Centro de Excelência Jean Monnet da UFMG, a querida professora Carla Volpini. Carla Volpini, que é mestre, doutora em Direito pela PUC, professora no nosso programa de pós-graduação em Direito na UFMG, foi professora no programa de pós-graduação de Itaúna, foi professora visitante na Universidade de Salento, na Itália, e agora está aqui conosco para nos dizer das suas pesquisas. Professora, há quantas andam os direitos humanos internacionais? Muito obrigada, professor José Luiz. É um grande prazer estar aqui com vocês, que são queridos colegas, mas também parceiros de pesquisa. Os direitos humanos, eles andam bem. Na verdade, a gente precisa pensar dessa forma, não é? Especialmente quando falamos sobre um espectro regional, os sistemas europeu, interamericano, africano, nós temos sempre que pensar à frente. Então, é por isso que a gente vislumbra essa ideia de estar bem. Não é que o mundo esteja adequadamente pacífico, mas é que hoje caminhamos muito mais do que aquilo que é o que se fez no passado. É interessante que tem uma corrente na filosofia que se chama finismo. É de uma série de pessoas que acham que já chegou no fim do mundo. Já está no fim do mundo, no fim da história, no fim dos sistemas. Tudo acabou, tudo está acabando, a democracia está acabando. Você pensa diferente, então? As coisas estão avançando ainda. Penso muito diferente. Existe algo de efetividade de direitos humanos que é próprio de uma concretude, de um caso concreto, de uma norma específica, mas existe também uma visão que é de uma expansão do direito, que já se fala desde a década de 20, e que ela caminha por si só, que vem desde o diálogo entre cortes, o controle de convencionalidade, ao próprio direito europeu, com tantas normativas e diretivas que impõem condutas especiais ou específicas aos estados, e isso tudo aos poucos caminha num sentido, e esse sentido esperamos que seja um sentido em prol de direitos humanos, em prol de efetividade de direitos humanos. Nada de finismo, ao contrário, a gente observa que, de fato, essas normas, elas propiciam um mundo que pode ter um vislumbre maior sobre proteção de direitos humanos. Estamos em decadência ou não estamos em decadência? Definitivamente você não vê a decadência. O que você vê é ainda a ascensão da humanidade em direção a uma vida efetivamente mais respeitosa dos direitos fundamentais, do Estado de Direito, da dignidade humana. Veja bem, o direito internacional, ele tinha uma visão muito centrada no Estado. Hoje, a gente pensa numa visão que é centrada no indivíduo, e mais do que indivíduo, centrada na humanidade. Isso não pode ser visto como decadência, porque se nós possamos imaginar que o espectro de direitos humanos, ele está vislumbrado no indivíduo, e tudo o que a gente faz, por óbvio, é em virtude do ser humano, a gente não pode pensar numa decadência, ao contrário. Pensamos numa ideia que vai muito além de uma visão simplista e estatal para uma ideia que é humanizada. E me diga uma coisa, como é que você vê a questão das fontes internacionais de direitos humanos? O que é mais importante? São as cartas e declarações de direitos humanos ou é a jurisprudência das cortes? Ótima pergunta. Os dois precisam caminhar conjuntamente. Não se tem como dizer de direito internacional sem pensar em tratados internacionais, que é a fonte principal do direito internacional. No espectro também do direito europeu, isso é uma grande verdade. A importância das normativas europeias para a Carta de Direitos Fundamentais. Carta de Direitos Fundamentais, por exemplo, da União Europeia, para toda a comunidade europeia, para toda a comunidade de estados, ela é essencial. Ao mesmo tempo, as cortes regionais de direitos humanos, elas dão uma vida
especialmente hermenêutica, interpretativa a essas cartas, a essas normas. E nesse sentido, o sistema interamericano ele tem um papel muito importante, precursor de vanguarda nessa análise interpretativa, uma vez que a Corte Interamericana, nas suas sentenças, ela vai interpretar essas normas para além de uma letra literal, sempre com uma visão do princípio pro persona. Os direitos humanos, então, vivem entre cartas e cortes. Nas cartas, o sonho, nas cortes, a realidade. É um pouco isso? Adorei essa expressão, eu acho que é bem isso. Cartas e cortes, elas vão trazer um direcionamento que está muito distinto ou de uma frente muito contrária àquilo que o professor me perguntou sobre decadência. Uhum. Jamile, no nosso Centro de Excelência Jean Monnet, você já tem mais de 11 anos de pesquisa na área de desenvolvimento sustentável, direito ao desenvolvimento. Qual que é o aporte de uma pesquisadora com a expertise da professora Carla em direitos humanos internacionais e por que esse aporte é tão importante para nós? Muito obrigada, professor Zanalese. Uma excelente pergunta, até porque... além das questões, obviamente, que a professora Carla já pontuou aqui, né, a Carta de Direitos Fundamentais da União Europeia, a União Europeia ela reconhece como um dos seus objetivos o desenvolvimento sustentável. E, por outro lado, ela reconhece como um de seus valores os direitos humanos. E hoje o desenvolvimento sustentável, eu já defendo isso há muitos anos, mas a concretização da consideração do desenvolvimento sustentável como direitos humanos acontece em 2003, né, se não me falha a memória, a ONU reconhece, mas eu já venho defendendo isso na pesquisa, né, que fazemos desde 2013, 2014. Então, a interlocução é muito importante, né? Eu sempre falo para os meus alunos e alunas, professores alunos, o direito não é estanque e muito menos pode ser separado em caixinhas, né? Nós, às vezes, separamos as disciplinas por razões, às vezes, até mesmo pedagógicas, o direito é uno. Então, eu acredito que a questão do desenvolvimento sustentável hoje, ela é intrinsecamente vinculada, ela está intrinsecamente vinculada aos direitos humanos. Não tem como falar de direitos humanos sem garantir a própria sobrevivência, né? Não só, professora Carla, dos seres humanos, mas de todo o ecossistema. Sim. Né? Da água, né? Dos rios, dos mares, das florestas, né? Nós tivemos agora a COP30, que lamentavelmente com pouco êxito, mas... Eu ia te perguntar se a COP30 naufragou ou se ela prosperou, afinal. Eu tenho uma opinião um pouco mais otimista, porque nós tendemos a ser otimistas, os professores e professoras, porque se não formos, também não podemos estar especialmente aqui. Os professores de direito internacional. Direito internacional. Né? De teoria do Estado são mais realistas. Não, nós somos assim... mais, vamos dizer, idealistas, não é? Mas as COPs sempre são um espaço, né? Eu acho que de discussão. Tivemos alguns problemas na COP30 em relação, inclusive, à infraestrutura, que foi muito noticiado, né, pelo Brasil afora e no mundo. Diz que as discussões pegaram fogo, né? Pegaram fogo porque nós temos aí a grande discussão que vem se arrastando desde a COP mais ou menos 22, não é? Que foi a questão do financiamento climático. Né? Não adianta nós falarmos de medidas de adaptação e mitigação sem colocarmos na mesa a discussão dos recursos. A gente vem num reconhecimento muito interessante trazido pelo protocolo de Kyoto, que é o princípio da responsabilidade comum, mas diferenciada, mas uma das questões que envolve essa responsabilidade é justamente o reconhecimento, primeiro, daquilo que nós chamamos as dívidas dos países desenvolvidos, porque é um fato. Não existe nada, digamos assim, sabe, professor José Luiz, de imputar a culpa ao outro, porque é uma realidade, não é? Isso tem uma série histórica do próprio painel, né, da COP que mostra isso, e a questão também de entender que é um equilíbrio delicado que nós trabalhamos. Não é? É um equilíbrio delicado porque, por um lado, nós estamos falando, temos direito ao desenvolvimento, então queremos realmente ter, né, obviamente, indústrias, todo um setor produtivo muito pujante, mas ao mesmo tempo temos que
preservar os nossos recursos. O que eu acho que o pessoal às vezes não entende é que hoje é plenamente possível por uma única razão: temos tecnologia para isso. Às vezes são tecnologias um pouco mais caras, né, que os países em desenvolvimento não conseguem alcançar, mas hoje é plenamente possível a gente ter um setor produtivo que alcance o mínimo impacto sobre as condições humanas e do planeta. Eu sou otimista por natureza, professor José Luiz, então vai chegar um momento que nós vamos conseguir esse fundo climático, mas eu ainda acho que nós não estamos prontos para isso. Talvez. Né? Está se comentando nos bastidores da Universidade Federal de Minas Gerais que o Centro de Excelência Jean Monnet, que já está completando a sua segunda edição em 2026, vai fazer uma nova proposta para 2027, 28 e 29. Já é público? Já se sabe qual vai ser o foco do projeto? Acho que é spoiler. Na verdade, são 11 anos de projeto, de pesquisas, e existe uma expansão muito grande, né, das pesquisas, do número de pesquisadores, do número de instituições que estão vinculadas a essas pesquisas e também, e especialmente, o número de alunos, né? Não só os alunos já egressos, mas também os alunos em atividade. Uhum. E isso tudo me leva a crer que a continuidade, ela é um fato em si, né? É algo que efetivamente deve acontecer, né? Agora, se vai, ou os moldes, ainda estamos aí em construção. Como a professora Carla respondeu e não a professora Jamília, eu acho que nós podemos tentar imaginar que a próxima versão será coordenada pela professora Carla, que, aliás, já é a chefe do Departamento de Direito Público da UFMG, também membro efetivo do Conselho de Curadores da UFMG. É uma alegria poder dialogar com vocês. O Monnet Café vem aí com mais novidades, ou se fosse vocês acompanhavam.